E se eu te dissesse que um jovem escravo desafiou o rei mais poderoso do mundo e saiu vitorioso? Como ele fez isso? O segredo está em um simples prato de comida. Vem com a gente nessa história incrível! Bibliajando em Daniel, o jovem que desafiou um rei. Há muitos e muitos anos atrás, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou os melhores jovens para a Babilônia para servirem no palácio. Entre eles estavam alguns dos jovens mais inteligentes e promissores de Israel, incluindo Daniel e seus amigos. Nabuco quem? Parece até nome de remédio para dor de cabeça? Nabucodonosor, rei da Babilônia? Bom, para Israel, ele trouxe mesmo foi dor de cabeça. Foi um verdadeiro intercâmbio forçado. Exatamente. Imagina perder tudo de repente e ainda ter que aprender uma nova cultura, uma nova língua e até uma nova religião. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse, entre os prisioneiros israelitas, alguns jovens da família do rei, e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. Então eles tinham que esquecer tudo o que aprenderam sobre Deus? Exato! Era uma tentativa de transformar eles em babilônicos de corpo e alma. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele. O rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados. Eita! E agora? Calma! Daniel teve uma ideia! Aí, Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: Quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou, e durante 10 dias fez a experiência com eles. Eita! Mas o que tem de errado em comer a comida do rei? Devia ser chique. O problema é que era comida consagrada aos deuses da Babilônia. E Daniel era fiel a Deus, né? Ele arriscou tudo por isso? Sim, ele confiou em Deus e decidiu não se contaminar. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí, o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Rapaz, então é melhor eu comer minha melancia do que hambúrguer todo dia.
Exatamente! Mas o mais importante é que Daniel não cedeu à pressão e permaneceu fiel a Deus. Por isso, Deus deu a ele sabedoria e ele se tornou um dos maiores conselheiros da Babilônia. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. No 2º ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então, mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: Tive um sonho que me deixou muito preocupado, e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Que o rei viva para sempre. Pedimos que o senhor nos conte o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e as suas casas serão completamente arrasadas. Se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. Como assim ele não só queria que eles dissessem o significado do sonho, mas que descobrissem com o que ele sonhou? Isso aí, missão impossível. Conte o senhor o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Eu sei o que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo, porque sabem que já resolvi que, se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho, e então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na Terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. 3 vezes a ordem foi publicada, então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles. Eles mostrassem o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Arioque, não mate os sábios. Leve-me para falar com o rei, e eu explicarei o sonho que ele teve. Está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros, e ele vai explicar o sonho que o Senhor teve. Você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Não há sábios, adivinhos, feiticeiros nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro.
E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. E assim, Daniel contou todo o sonho para Nabucodonosor e o que o sonho significava. E para falar mais sobre como é importante se manter fiel a Deus, temos um convidado especial hoje. Seja bem-vindo, pastor Mateus Alves. Ele é professor de teologia, pastor em Belo Horizonte e casado com a Mariana Almeidas. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Mateus Alves, sou pastor na Igreja Batista da Lagoinha, no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte. Também sou professor do seminário da nossa igreja, onde eu leciono ali, escatologia, cristologia, hermenêutica, dentre outras matérias. Sou marido da Mariana Almeida de Souza, tenho um filho, de 3 aninhos, o Samuel, e sou um jovem de 35 anos que tenta estudar as Escrituras, compreender as Escrituras e ensinar aquele pouco que eu sei para os meus irmãos em Cristo. Hoje a primeira pergunta é minha. O que mais te inspira na história de Daniel? O que mais me inspira na história de Daniel é a capacidade que Daniel tem e a sabedoria que ele tem para não se contaminar com o mundo, com a Babilônia de sua época, mas a capacidade que ele teve de se submeter à autoridade de sua época, desde que aquilo não fira as Escrituras. Então, ele foi extremamente fiel a Deus e também fiel às autoridades instituídas por Deus na terra. Isso é bíblico, Me impressiona também que quando a autoridade fere a palavra, a autoridade humana, ele prefere agradar a Deus. Naquele quesito, agora já no Império Persa, de ele ter sido proibido de fazer orações a outros deuses, mas continuou orando. É uma frase, que ele preferiu passar uma noite na cova dos leões do que um dia sem orar. Como podemos aplicar essa coragem e fidelidade no nosso dia a dia? A história de Daniel nos inspira muito para hoje, porque nos faz pensar de fato em como ser um cristão, um homem, uma mulher de Deus, um jovem diante de todo esse mundo que nos atrai tanto, desejo dos olhos, desejo da carne, soberba da vida. Como ser um jovem fiel a Deus, É não negociando princípios. Daniel não negociou princípios. Nós precisamos ter essa decisão no coração. A Bíblia diz, que ele resolveu firmemente não se contaminar. Não vai descer um anjo para te ensinar, não vai descer um anjo para segurar os seus pés, as suas mãos, para você não ir lá e ferir a lei de Deus. Não, isso é uma consciência de quem entendeu quem Deus é na vida dele e quem Deus é para ele. Daniel fez isso muito bem. Agora deixa uma mensagem final para os nossos bibliajantes. O que eu quero deixar para vocês é: sejam fiéis até a morte, como o Senhor Jesus orienta a igreja de Esmirna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse tempo, esse mundo que nós vivemos, a sua vida, é como um sopro, passa muito rápido. Daqui a pouco estaremos na eternidade. Você pode ter certeza que vale muito mais a pena ser fiel a Deus hoje. Vale a pena abnegar, renunciar e carregar a cruz. Vale a pena ser um cristão genuíno e verdadeiro nesse mundo, porque daqui a pouco nós receberemos o nosso galardão, a nossa recompensa. Daqui a pouco estaremos com o Senhor Jesus. Daqui a pouco será a eternidade. Tudo isso aqui, agora, como diz o pregador, é vaidade. Cuidem-se, cuide do seu coração, cuide da sua mente, para estar cada vez mais perto do Senhor Jesus. E seja fiel, como Daniel foi. E essa é a lição para a gente hoje. Ser fiel a Deus, mesmo quando todo mundo diz o contrário. E você? O que faria no lugar de Daniel? Conta aqui nos comentários. E não esquece de curtir, compartilhar e seguir a gente para mais histórias da Bíblia. Comer é bom pra crescer. Como se diz, o que não mata engorda. Comer pra fortificar. Comer é bom pra crescer. Como se diz, o que não mata engorda.
Comer, comer pra fortificar. Mas nem tudo que engorda faz bem. Isso aprendi com Daniel, que vivia no palácio real, mas sabia que a comida do rei fazia mal. Era só leitão assado com carne gordurosa, toicinho defumado, presunto temperado, picanha mal passada, bacon frito de montão. Isso faz mal pro coração. Mas eu digo o coração mesmo, sabe? As veias entopem todas. Aí Daniel falou assim pro copeiro do rei: eu não quero comer essa comida, não quero não. Peço pra me servir o cardápio do meu nutricionista Deus. Vitamina A pra melhor eu enxergar, muita cenoura eu vou comer. Vitamina B, energia pra valer, muitos legumes eu vou querer. Vitamina C, muita laranja eu vou chupar. O resfriado não vai me pegar. Vitamina D, à luz do sol eu vou brincar. Vitamina E, para não envelhecer. Couve e alface vou comer. Comer, comer é bom pra crescer. Como se diz, o que não mata engorda. Comer, comer pra fortificar. Comer, comer é bom pra crescer. Com o abecedário da alimentação. Comer, comer pra fortificar.